Então, Marcelo, como a poesia marginal e periférica ela é inserida na tua vida? Eu vejo essa questão da literatura marginal justamente por essa questão de não estar nas publicações, digamos, não estar, né, nesse meio, nessa proposta aí mais literária, que existe, né, um meio literário aí na cidade de Porto Alegre. Então também dessa questão da publicação, e vejo também muito a questão do marginal, como está fora aí desse circuito, também vejo uma questão geográfica, né? Vejo também como uma questão assim por ser também negro, né? Então não se enquadrar dentro desse perfil aí que a gente tem dos autores brasileiros, né? Porque a literatura brasileira, ela é basicamente, né, feita por homens brancos da classe média que estão localizados ali entre São Paulo e Rio de Janeiro, né? Então eu até não me sinto, vamos dizer assim, tanto esteticamente, dizer assim, faço alguma coisa que está dentro do que se chama literatura. Também tem uma discussão, né, o que é literatura marginal, o que não é, se é só aquela literatura atrelada ali, por exemplo, a questão da periferia, o que o Ferrez faz, o que o Sérgio Vasca da poesia faz, né? Então se discute isso, né? Então por esse lado eu imagino assim, o que eu escrevo, o que eu sinto, o que eu estou ali trabalhando, né? Até acho que não é uma questão estética, mas me enquadro nessa literatura marginal, então nessa questão de ser fora de circuito, de ser negro, eu moro perto lá da Papa, né? A zona leste de Porto Alegre é a região que concentra a maior parte da população negra em Porto Alegre, né? Então, por essas questões eu me sinto vinculado com a literatura marginal periférica. Explodirá. A força é bruta e a fonte da força é neutra, e de repente a gente poderá. Real, quanto mais purpurina, melhor. Real, com a cor do veludo, com amor, com tudo de real. Sente, ainda que não se tente, afetará. O afeto é fogo e o modo do fogo é quente. De repente a gente queimará. Real, quanto mais parafina, melhor. Real, com a cor do veludo, com amor, com tudo de real. Real,
sobre literatura negra, e onde a gente discutia essas questões também, né? O que é essa nomenclatura, inclusive, né? Literatura, uns chamam negra, outros chamam aí afro-brasileira, né? De só sendo automaticamente um autor negro, eu já me incluo nessa literatura negra, ou tem que falar sobre, colocar essa temática negra nos poemas, né? Então também isso é uma questão que eu não tenho muito bem, vamos dizer assim, claro, né? Eu li ali umas poesias, né, onde em alguns momentos isso é realmente assim, explícito, né? E daí, falando inclusive dessa questão aí mais de como a gente está na sociedade, né, até assim, pro lado, pensando nessa questão que tu falou, né, da violência, o que se fazer para sobreviver, né, nessa realidade aí que nos mata. Mas, enfim, né, em alguns momentos isso surge na poesia, em outros momentos eu deliberadamente não penso, né? Sempre quando eu vou escrever um poema, ele parte assim de alguma observação, de alguma linha, de alguma coisa, sabe, que eu pensei, que eu observei. Então eu, sabe, não tenho isso assim como uma proposta de, né? Eu falo sobre... Mas por outro lado eu penso assim, uma poesia e a literatura, né, trata desse olhar subjetivo da tua experiência, aquilo que eu escrevo reflete também o que eu vivo, né? Então eu vivo essa realidade, né, de ser negro num estado onde nós somos 22% aí da população do estado que tem essa tradição forte, esse culto, né, às origens alemãs, italianas, a gente tem esse sistema aí do apagamento, né? Então eu vivo essa realidade e isso eu acho que está inserido aí no meu olhar, né? Mas claro, alguns poemas mais especificamente eu penso nisso, né? Mas eu acho que ela aparece na forma como eu escrevo, como eu vejo o mundo. Nós vimos aqui no Sarau, né, pessoas diferentes, né, com poesias e poemas diferentes. Quem são os protagonistas dessa literatura marginal e periférica? Diz assim, alguns escritores específicos ou quem está ativo nessa literatura? Quem representa ela? Eu acho assim, os representantes. Agora tu falou duas coisas assim que eu acho interessante, que é, cara, eu acho que assim, o protagonista é quem pega, vai lá e faz, e nós todos, né? Quem escreve pode fazer não isso. Não só mesmo um autor conhecido, né? Mas acho que assim, uma referência ao pessoal do Supapo Poético. William Rocha, tem o Duane, tem o Ronald Augusto, não participa muito, né? Mas é um cara que eu curto muito ele, né? E então o pessoal ali que agita o Supapo Poético para mim são referência, assim. E tu acredita... Supapo é um pessoal conhecido que a gente tem aqui em Porto Alegre, né? Mas tu acredita que essa literatura, ela dá voz para quem nunca teve? Ela amplia um pouco mais essa visão, esse empoderamento da população negra nas comunidades periféricas? Com certeza. Então a gente não tem um protagonismo só dos coletivos conhecidos, mas como também de pessoas os coletivos que já são conhecidos, mas não tão conhecidos nacionalmente, né? E até mesmo em Porto Alegre, que a gente não se vê falar, só assim, né, nas redes. Então a gente tem também um poeta desconhecido que está aí empoderando nas comunidades. Tem muita gente que... E ali o Supapo Poético, né, é legal que ele é aberto, né, e pode chegar lá. E pessoas que publicaram agora, né, saiu o Preta Essência, né, que é uma coletânea do Supapo Poético. Teve gente que publicou ali que começou, né, eles começaram assistindo lá o sarau e, né, posso escrever, alguns já escreviam e alguns acabaram saindo nessa coletânea, né, então eles fazem assim, esse trabalho, né, de estar próximo aí inclusive, né, eu acho que talvez, né, o protagonismo dessa literatura negra ela seja realmente mais coletivo do que individual, né? E a noção de autor na literatura ela é muito... O autor é o cara supremo, né? Então ela é muito valorizada, né? E é legal isso que esses coletivos fazem, porque dão voz para todo mundo. Eu acho também agora, né, isso um diferencial aí, a gente poderia dizer. Tem
lá em São Paulo, né, os cadernos negros, né, que tá há anos aí publicando, né? Eu acho que então, de repente, acho que a força é essa, tá no coletivo, e o coletivo traz, dá voz, espaço aí para essas pessoas.